Mateus 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levarem azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeites nas vasilhas. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saia ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Verso 12. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós estamos, irmãos, numa série aqui em Mateus. Nós terminamos o capítulo 4 recentemente e nós iríamos entrar nas bem-aventuranças. Devido ao que tem acontecido no mundo, nós decidimos falar a respeito da segunda vinda do nosso Senhor. É impossível olhar para o que tem acontecido e, de certa forma, não imaginar que Jesus disse que um dia voltaria à terra. Então, irmãos, diante dos últimos fatos que têm ocorrido, aqui na nossa época, a guerra da Ucrânia e a Rússia, que já vai fazer 1 ano e meio a 2 anos, e agora a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, é uma coisa que deixa a igreja em alerta, De certa forma, ela mexe com o mundo cristão, evangélico, protestante, Porque é uma coisa que pode tomar proporções gigantescas. Para além do fato, irmãos, de que há uma crescente tensão entre China e Taiwan. E todos os países do Ocidente, as grandes potências, como Estados Unidos, Itália, Reino Unido, França e daí por diante, dizem que se a China invadir Taiwan, porque a China já ameaça invadir Taiwan antes mesmo dessas duas guerras. Esses países que eu acabei de descrever dizem que vão intervir, E diante do cenário que estamos, irmãos, nós nunca tivemos tão próximos, sem nenhum sensacionalismo, sem nenhum terror, mas nós nunca tivemos diante assim de circunstâncias tão próximas a uma terceira guerra mundial. E isso faz com que nós venhamos pensar, irmãos, sobre a respeito da vinda de Jesus. O fato é, irmãos, que há 2 grupos de textos bíblicos que falam a respeito da vinda de Jesus. Um grupo de texto bíblico, ele diz que haverá uma grande tribulação, falsos profetas, será um tempo de angústia, de dor e de sofrimento. Nós temos vários textos que apontam nessa direção. No entanto, nós temos outra série de textos que apontam na direção de que quando Jesus voltar, as pessoas estarão desapercebidas. Será um dia normal ou um dia como qualquer outro. Por exemplo, Pedro,
2 Pedro, capítulo 3, verso 10, vai dizer que a vinda de Jesus será como um ladrão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 3, vai dizer também que a vinda de Jesus será como um ladrão. O próprio Jesus aqui, um pouco antes, também diz que a sua vinda será como um ladrão. E diz que será semelhante aos dias de Noé. O fato é que nós temos um grupo de textos bíblicos que apontam para uma grande tribulação, tempo de angústia e perseguição, mas nós também temos outra série de textos bíblicos que apontam que Jesus virá como ladrão. Isso significa dizer que é de forma inesperada. Mas o que eu quero me concentrar aqui, irmãos, e o meu propósito nessa tarde, noite, é mostrar como vai pegar as pessoas, a segunda vinda de Jesus vai pegar as pessoas desapercebidas. É nesse ponto que eu quero tocar. Eu não quero tocar nos demais pontos, até porque não daria tempo de nós pensarmos todas as coisas que estariam, ou estarão, ou estará acontecendo na segunda vinda de Jesus. Mas eu quero que nós pensemos no seguinte fato: a segunda vinda de Jesus vai pegar as pessoas de surpresa. Então, irmãos, antes de entrarmos no texto, eu quero fazer uma pergunta que vocês respondam a vocês mesmos. O que é que nós estamos esperando nesse momento? Muitos agora estão ansiosamente esperando o fim dessas guerras, que geram uma crise humanitária e atingem pessoas que não têm nada a ver. Muitos estão esperando o seu filho se formar. Muitos estão esperando aparecer uma cura para uma doença. Muitos estão esperando aparecer um tratamento para uma doença. Muitos estão pensando em arrumar um emprego e esperando um emprego. O fato é que a humanidade, ela vive numa eterna espera. Mas poucos irmãos, e eu digo isso sem nenhum medo de errar, poucos são aqueles que estão esperando Jesus. E menos ainda são aqueles que estão preparados para o encontro com Jesus Cristo na sua segunda vinda. E é aqui, irmãos, que eu quero entrar nesse texto. Irmãos, nós já falamos algumas vezes aqui que quando nós lemos uma parábola, né, a não ser as duas parábolas que Jesus interpreta tudo, nós não devemos procurar todos os significados para cada detalhe das parábolas. Antes, nós devemos se ater no ponto central do porquê que ela existe e do porquê é que ela foi dita. E é isso que eu quero fazer aqui nessa noite. Eu dividi, irmãos, essa parábola em 3 porções bem simples. A primeira porção vai do verso 1 ao verso 5. A segunda porção vai do verso 6 ao verso 10. E a terceira porção vai do verso 11 ao verso 13. Irmãos, e do verso de número 1 ao verso de número 5, ela descreve logo de cara 2 coisas que clareiam a parábola, que lançam luz sobre a parábola. A primeira, irmãos, é que a fim de ilustrar a sua vinda, Jesus usou uma das maiores cerimônias na sua época, que era o casamento. Hoje, casamento não vale praticamente nada, né? A nossa cultura ocidental zomba, hostiliza, faz pouco do casamento, as pessoas assim não querem mais se casar, aconselho, enfim. Mas o fato é que na época de Jesus, o casamento era uma das cerimônias mais importantes, se não a cerimônia mais importante para um judeu. Então ele usa essa figura de casamento para retratar, irmãos, a sua vida. Então ele, aqui pelo contexto da parábola, coloca como se fosse 2 pessoas da alta sociedade que estão com o casamento marcado, um noivado, e só mulheres virgens e solteiras poderiam ser madrinha de casamento. É o que acontece aqui nessa parábola.
Então, Jesus está descrevendo um grandioso banquete nupcial, o que para todos ali que participavam era um enorme prazer e era uma enorme honra. Isso é, irmãos, um evento altamente significativo. Ser convidado para um casamento nos dias de Jesus é uma honra, é uma coisa assim de encher os olhos. Então essa é a primeira coisa que nós devemos entender o texto para que nós possamos compreender completamente a parábola. A segunda coisa, irmãos, para que possamos compreender a parábola está no verso 2 e no verso 3. Preste bem atenção o que diz. 5 dentre elas eram nécias. Irmãos, essas virgens aqui, elas são tratadas como nécias porque, como diz o texto, elas tomaram as suas lâmpadas e foram para o casamento. Agora, irmãos, na época de Jesus, era normal o noivo se atrasar, o que é diferente da nossa cultura. Mas era normal o noivo se atrasar e se atrasar muito. Isso não era uma coisa incomum, isso era normal. A parábola não descreve o motivo do qual o noivo demorou, mas o fato é que era normal o noivo demorar. Essas 5 virgens, elas são tratadas como nécias, tolas ou loucas, porque elas saem simplesmente com as suas lâmpadas. Elas não levam vasilhas com azeite para que, no caso do noivo tardar, do noivo demorar, elas puderem ali sempre estar alimentando a tocha que elas iriam fazer a caminhada. Então, elas são tratadas como loucas, porque elas sabiam, elas tinham plena consciência de que o noivo poderia demorar, e elas arriscam e levam simplesmente suas lâmpadas ou suas tochas. É por isso que nessa parábola elas são tratadas como loucas. Elas sabiam e mesmo assim, como nós dizemos, ela dobrou a aposta. A segunda coisa, irmãos, é que do verso 2 e 4 vai dizer que, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, verso 4, levaram azeite nas vasilhas. Por que é que essas noivas aqui são, aliás, essas madrinhas, elas ou virgens, são tratadas como prudentes? Porque elas sabiam que o noivo poderia demorar, poderia tardar, e elas levam a vasilha, o pote, como queira, a bacia, e enche de azeite, para que se o noivo demorasse, se o noivo tardasse, na hora que o noivo chegasse, elas tinham ali a lâmpada e elas tinham um azeite para abastecer a lâmpada e sair acompanhando o noivo, iluminando aquele lugar por onde eles passassem. É por essa razão que essas virgens são tratadas como prudentes, porque elas estavam preparadas para o atraso do noivo. Essa é a primeira parte da parábola. A segunda parte da parábola, irmãos, vai do verso 6 ao verso 10, que diz: mais à meia-noite ouviu-se um grito. Aqui, irmãos, é o primeiro dia de casamento. Chegou o grande momento, de repente, à meia-noite, como diz o texto ali, porque geralmente os casamentos aconteciam à noite por causa de logística. As pessoas vinham de longe e era mais simples fazer um casamento à noite, iniciar um casamento à noite. Então aqui, irmãos, à meia-noite, começou a gritaria dizendo que o noivo estava chegando, e aqui é descrito o primeiro dia de casamento. O primeiro dia de casamento. Então, irmãos, as noivas ali pegam as suas lâmpadas e quando as nécias percebem que estão sem azeite, elas vão até as virgens prudentes e pedem: dai do azeite de vocês. E as virgens prudentes diz às loucas: olha, não, de forma nenhuma, porque vai ficar sem azeite vocês e nós também. Então ali as virgens que são prudentes diz: olha, você vai comprar. Agora, irmãos, imagine só, à meia-noite você sair para comprar óleo, para abastecer ali a lâmpada.
Com toda certeza, pelo que diz os historiadores, era um empreendimento completamente difícil naquele momento. À meia-noite você procurar azeite para abastecer as suas lâmpadas, enquanto o noivo já tinha chegado e o cortejo do casamento já estava acontecendo. A marcha já estava acontecendo. Fosse para a casa da noiva, como acontecia em alguns casos, fosse para a casa do noivo. O fato é que elas saíram para comprar o azeite, enquanto que a caminhada, a procissão ali continuou. Elas estavam, irmãos, despreparadas. E aí o texto diz no verso 10 que o noivo entra para o casamento com as 5 virgens prudentes e a porta é fechada. Segunda coisa. Terceira, irmãos. Então, finalmente, o texto mostra que mais tarde elas chegaram, as virgens nécias chegaram e começaram a clamar para que fossem admitidas, irmãos. Mas veja bem, elas descumpriram com o único dever que elas tinham. Qual era o dever que essas virgens tinham? Simplesmente ter azeite, para que quando o noivo chegasse, elas pudessem abastecer a lâmpada. Elas só tinham essa obrigação e elas negligenciaram essa obrigação. Elas foram convidadas, era uma honra participar de um casamento, a única obrigação delas era ter o azeite e elas, irmãos, mesmo sabendo que o noivo poderia tardar, descumpriram, o que tornavam, irmãos, uma grande desonra, tanto para o noivo, como para elas mesmas, uma desonra pública, tal coisa. E elas pedem para entrar. E o mais interessante é que o texto diz, a resposta vem em seguida no verso 12. E a resposta, irmãos, é assustadora. A verdade é que eu nunca vos conheci, ou que eu não vos conheço. Vocês perderam a chegada e foram excluídas. Deveriam ter se preparado, mas não se prepararam. Agora o que elas estavam fazendo era atrapalhando a festa de casamento, porque ficaram do lado de fora pedindo para entrar. Irmãos, esse é o principal propósito da parábola. Olhe o verso 13, o que Jesus vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus já tinha dito isso em Mateus 24, logo em seguida, versículo 36, onde ele diz: ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora da sua volta. Ninguém sabe o dia e nem a hora, nem os anjos que estão próximos de Deus, que estão com Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus, nem o Filho do Homem encarnado, né? Lógico que aqui nesse período é diferente, aqui não dá tempo de explicar, mas o fato é que Jesus disse: nem o Filho do Homem sabe o dia e nem a hora da sua volta. E o Evangelho de Mateus, irmãos, ele é organizado por temas. Presta atenção que se você ler Mateus capítulo 24, a partir do verso 36, Jesus vai dizer que será como nos dias de Noé. Jesus vai dizer que ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus vai falar do ladrão, de uma parábola do ladrão, depois do servo bom e do servo mau, depois a parábola das 10 virgens, depois a parábola dos talentos. Ele organiza o seu evangelho por temas. E aqui, irmãos, do verso 36 até o capítulo 25, é para mostrar, é para dar ênfase, é para jogar luz, para mostrar a todos que ninguém, absolutamente ninguém, ele disse, nem os anjos, nem o Filho do Homem, sabe o dia e nem a hora da sua volta. Por isso é que ele dá tanta força e tanta ênfase na questão, irmãos, de ninguém saber o dia e nem a hora da volta de Jesus. Então, irmãos, aqui nós vamos nos debruçar do que isso nos ensina. O que isso tem a ver conosco? A primeira coisa, irmãos, é que ninguém sabe o dia e nem a hora.
Jesus deixou isso muito claro nessa parábola e em todo o seu contexto, para além do fato de que na introdução eu falei de 2 Pedro 3,10, de 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao verso 3, Apocalipse, capítulo 16, se não me falha a memória, versículo 15, João vai dizer que a vinda do Senhor será como ladrão. O fato é, irmãos, é que ninguém, absolutamente ninguém, sabe o dia e a hora da vinda de Jesus. E me espanta, irmãos, o fato de que diante de todos esses textos, tem pessoas e tem religiões que ainda elocubram ou marcam data a respeito da volta de Jesus. Existem duas religiões que nós conhecemos bastante, que é bem presente no Brasil, que é a Adventista do Sétimo Dia. No seu nascedouro, quando ela estava nascendo, ela ainda não era adventista. No século XIX, eles marcaram o dia da volta do Senhor. E o que aconteceu? Existe até um livro chamado O Grande Desapontamento. Jesus não voltou. As testemunhas de Jeová também marcaram a vinda de Jesus. E o que aconteceu? Nada. O fato é, irmãos, é que tem pessoas que mesmo diante desses textos, eles olham e eles ainda têm a audácia de tentarem ou quererem dizer qual é o dia e a hora. O fato é, irmãos, é que ninguém sabe o dia e a hora da vinda do Senhor. Essa é a primeira lição que Jesus está incutindo na mente dos seus discípulos que são ali, que estão ouvindo ele falar. Então, irmãos, qualquer pessoa que surja falando que Jesus vai voltar, em que ano for, em que dia for, a gente não deve dar nem atenção. Porque logo de cara pode ter certeza que é uma pessoa que tem problemas psicológicos sérios, para não dizer que é um falso profeta logo de cara. O fato é que ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos diante desse texto, é que o retorno de Cristo será repentino e inesperado. Embora, irmãos, nossa espera deva ser uma espera frutífera, de bom testemunho, de serviço, nós nunca devemos nos sentir à vontade nesse mundo. Nós nunca devemos se sentir confortáveis nesse mundo. Vire a sua Bíblia em Mateus 24 e olhe o que ele vai dizer a partir do verso de número 37. Mateus 24, 37, que está no mesmo contexto. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Então Jesus compara, irmãos, o dia da sua vinda, Jesus compara o dia da sua vinda como os dias de Noé. No dia que Jesus voltar, o mundo estará igual nos dias de Noé. Como, Salomão? As pessoas estarão comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, edificando, fazendo grandes construções e completamente arraigadas nesse mundo. E estarão completamente esquecidas e desapercebidas do fato de que Jesus disse que iria voltar e julgar esse mundo. Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé e assim como foi nos dias de Ló, vai ser na sua vida. Nos dias de Noé, irmãos, as pessoas ouviram a palavra, porque Pedro fala que Noé era pregoeiro da justiça, Gênesis não fala, mas com autoridade apostólica, Pedro fala que ele era pregoeiro da justiça. O fato é que as pessoas rejeitaram a pregação durante 120 anos, na época de Noé. E o que elas se preocupavam em fazer era simplesmente viverem as suas vidas à revelia ou à margem daquilo que Deus estava falando. Semelhantemente, nos dias anteriores
a vinda de Jesus será da mesma forma. Eu não estou dizendo que comer é errado, que beber é errado, que construir é errado, que casar é errado de forma nenhuma. O que a palavra de Deus quer enfatizar nesse caso é que as pessoas estarão simplesmente preocupadas com isso, esquecendo-se da vinda de Jesus. Porque tudo o que nós fazemos, irmãos, tem que ser à luz da eternidade. Tudo o que nós fazemos deve ser pensando na vinda de Jesus. Tudo o que nós queremos, irmãos, nós jamais podemos colocar acima ou à frente de Jesus, porque Jesus pode voltar e tudo virá simplesmente pó. O que adianta nós estarmos preocupados com uma construção? O que adianta nós estarmos preocupados com uma doença? O que adianta nós estarmos preocupados com qualquer outra coisa se nós estivermos esquecendo que Jesus vai voltar? Eu não estou dizendo que essas coisas não nos devem nos preocupar, não é isso. O que eu estou dizendo é que às vezes a gente se preocupa como se Jesus não fosse voltar, como se não tivesse uma prestação de conta, como se um dia nós não tivéssemos ou fôssemos diante de um juiz. É isso que eu estou falando. E as pessoas, na época da volta de Jesus, estarão, irmãos, dessa maneira. Por isso, irmãos, Jesus diz em Mateus 24, 43, que a nossa responsabilidade é clara. Vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 44. Terceira lição, irmãos, que nós aprendemos desse texto. Na parábola das 10 virgens, as loucas não estavam preparadas para o encontro com o noivo, para o dia do casamento. Viraram-se para as prudentes e pediram: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não, saiam e comprem, porque não vai ter nem para vocês, nem para nós. Aí Jesus, no versículo de número 12, vai dizer: olha, eu não vos conheço. Embora, irmãos, nós possamos fingir, aparentarmos ser amigos e fiéis de Deus e do Evangelho, no dia que Jesus voltar, irmãos, toda a verdade será manifestada. Esse texto deixa claro que toda pessoa hipócrita, que toda pessoa simplesmente religiosa no sentido ruim da palavra, que todas as pessoas que vivem fingindo, pastores que vivem mentindo, roubando, enganando o seu rebanho, pessoas que vestem a capa de cristão, pessoas que usam a Bíblia, que usam da fé, no dia que Jesus voltar, a parábola das 10 virgens diz que todas as coisas serão descortinadas. Nós podemos enganar, irmãos, os nossos pastores, as nossas igrejas, nós podemos enganar nossos maridos, nossas mulheres, a sociedade, nós podemos enganar muitos, irmãos. Nós podemos enganar. O sistema de defesa de Israel é um dos melhores do mundo e falhou. Eles se enganaram. Não sei por quê. O tempo dirá. Mas o fato é, irmãos, é que quando Jesus voltar, tudo irá ser descortinado e toda a verdade aparecerá. Jesus disse a elas: eu nunca vos conheci. Eu nunca vos conheci. Irmãos, veja, olha o que Jesus diz. Ele não diz: olha, vocês começaram bem, mas depois se afastaram. Vocês tinham uma fezinha pequena, mas acabou. Não. O que Jesus diz na parábola, e isso é uma expressão teológica, aparece muito no Evangelho de Mateus, Mateus 7 fala sobre isso: apartai-vos de mim, vós que profetizava em meu nome e tudo mais, apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci. Isso significa dizer, irmãos, que essas pessoas, que Jesus disse isso, nunca tiveram um relacionamento de amor com Deus. Nunca! Apesar de terem professado, pregado, ido à igreja,
ter sido convidado para o casamento, ser aqui uma virgem na parábola, mas o fato é que ele disse, eu nunca lhe conheci. Imagine Jesus dizendo isso no dia do juízo final. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que é que eu digo que isso é uma expressão teológica? Porque, irmãos, é fato que Jesus conhece todo mundo. Deus sabe de todo. Deus disse que teceu Davi no ventre da mãe dele. Escreveu todos os dias no seu livro, Salmo 139, que ele disse que não tinha para onde se afugentar de Deus. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. É por isso que eu digo que essa expressão é expressão teológica, que significa simplesmente, não significa simplesmente dizer, não, que não é o seu. Não, isso é uma expressão de relacionamento, de amor, que Jesus vai dizer às virgens loucas ou tolas, eu nunca vos conheci. No dia do juízo final, irmãos, podem ficar tranquilos. Todas as coisas serão descortinadas. Não é pela igreja, não é pelo pastor, pelo conselho de presbítero, não é pelas juntas missionárias que existem, não são pelos concílios que teve ao longo da história da igreja, não são pelos teólogos, reformadores ou pentecostais, seja lá quem for, as coisas serão descortinadas pelo próprio Deus. Essa parábola nos ensina isso. Quarto, irmãos, o destino dos perdidos será terrível. Irmãos, não há como minimizar isso. Os incrédulos, aqueles que não estiverem preparados para o dia e a vinda do Senhor, os hipócritas, os ímpios, os maldizentes, serão enviados para um lugar que tem choro e ranger de dente. Mateus 24, 51, a parábola anterior, é descrito como um lugar de choro e ranger de dente. A parábola dos talentos descreve como um lugar de densas trevas, Mateus 25, 30. Mateus 25, 43 vai dizer, irmãos, também que nós só temos, irmãos, como mudar o nosso destino aqui e agora. Como? Pela fé em Cristo, pelo arrependimento, acreditando que Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, como está em 1 Coríntios 15, do 1 ao 5. Outra coisa que essa parábola nos ensina, irmãos, é que o julgamento de Cristo será irresistível. O julgamento será irresistível e irreversível. Irmãos, nós precisamos aprender a levar a palavra de Deus a sério. E Deus a sério. Porque Deus, ele não titubeia no que ele fala, ele não apaga o que ele escreve, ele não diz e depois diz. O que ele fala, irmãos, acontece e da maneira como ele determina é que vai acontecer, irmãos. Aqui o texto diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E não tem como mudar essa realidade. Se uma pessoa for condenada, irmãos, se uma pessoa for lançada no lago de fogo, não tem como ela sair daquela situação. Por isso que nós, irmãos, temos que se arrepender hoje, crer hoje, entregar a nossa vida a Cristo hoje e agora, e não deixar para amanhã. Hebreus 9, 27 vai dizer, após a morte, segue-se ao juízo. Não há mais o que fazer. Não tem missa de 7º dia, de 30, de 1 ano, seja lá o que for. Não tem orações que nos tirem de lá. O fato é que após a morte, a Bíblia deixa claro, segue-se ao juízo. Se existisse purgatório, irmãos, a parábola do rico e do Lázaro seria a oportunidade perfeita para descrevê-la. Mas a parábola do rico e Lázaro vai dizer que o rico pede a Abraão mandar com que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a sua língua, e Abraão diz, olha, quem está aqui não passa para aí, e quem está aí não passa para cá. Esse seria, irmãos, o lugar perfeito para falar de purgatório. Mas o fato é que ali a sentença foi dada. E acabou. Então essa parábola nos ensina também, irmãos, que quando Deus determina, decreta, volta e diz, eu não vos conheço, acabou.
não tem mais oportunidade. E por fim, irmãos, o que devemos fazer diante de tudo isso? Estamos preparados ou não? A parábola é clara, irmãos. As virgens nécias, elas saem de casa sem levar o azeite. Elas já saíram despreparadas. E as virgens prudentes, elas saíram com uma vasilha com azeite. Elas já saíram preparadas. Então, irmãos, ou nós estamos preparados, ou nós não estamos preparados. É tanto que eu reforço o que eu acabei de dizer. Jesus diz, as virgens nécias, eu nunca vos conheci. Vocês nunca estiveram preparadas. Elas já saíram de casa perdidas, porque elas já saíram negligenciando aquilo que elas sabiam que poderia acontecer. Então, irmãos, de forma simbólica e comparativa, irmãos, o tempo de comprar o azeite é agora. É aqui e agora. Se você tem dúvida da sua salvação, ou se você, ou eu, ou qualquer pessoa acredita que está perdido, ainda dá tempo de sair e comprar o azeite. Mas quando o noivo voltar, essa oportunidade cessará, acabará. E quem estiver preparado será salvo, e quem não estiver preparado será condenado sem meias palavras, porque o texto é claríssimo, é autoexplicativo. Então, irmãos, como nós podemos, por assim dizer, comprar o óleo? Primeiro, irmãos, nós sempre temos que começar com um arrependimento profundo. Nos arrependermos dos nossos pecados, nos arrependermos porque não amamos a Deus como deveríamos, porque não honramos a Deus como deveríamos, porque não obedecemos a Deus como deveríamos. Nós devemos nos arrepender do que nós falamos, porque nós ferimos as pessoas com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Nós também pecamos, irmãos, por omissões, porque às vezes nós temos condições de ajudar as pessoas e às vezes nós mesmo tendo a condição dada por Deus e tendo a consciência, às vezes nós não ajudamos. Nós devemos, irmãos, nos arrependermos profundamente de tudo aquilo de mal que nós fazemos. Nós devemos sempre, irmãos, começar sempre pelo arrependimento. Segundo, irmãos, nós devemos crer no sacrifício de Cristo, único e exclusivamente. Só o sangue de Cristo, só a morte vicária e expiatória de Cristo para nos salvar. Porque a morte de Cristo, para aqueles que nele creem, perdoa pecados e atribui justiça. Além de Jesus, na sua morte, para aqueles que nele creem, perdoar os pecados, Jesus, Deus, coloca a justiça de Cristo na conta de quem nele creu. Então nós somos perdoados e não temos justiça própria, nós temos a justiça de Cristo, porque quem está em Cristo não há mais nenhuma condenação. Por que não há mais nenhuma condenação? Se nós continuamos sendo os pecadores. João diz que aquele diz que não tem pecado é mentiroso. Mas como nós não somos condenados quando estamos em Cristo? Porque a justiça de Cristo é debitada em nossa conta e quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Por isso que somente por meio da fé nós podemos, irmãos, ter azeite de sobra, que é a justiça de Cristo Jesus. E tendo em vista, irmãos, tudo isso, o que nós acabamos de ouvir, se nós nos arrependemos, irmãos, dos nossos pecados, se nós cremos em Cristo, se nós estamos em Cristo e somos novas criaturas, que nós venhamos a viver uma vida conforme a nossa fé, o que professamos e o que cremos, que venhamos honrar a Deus, dando bons frutos, sendo bons pais de famílias, mães de famílias, honrando a Deus, colocando Ele acima de todas as coisas, dando a glória devida a Ele, procurando sempre fazer a sua vontade, irmãos, para que naquele dia, irmãos, nós, por meio da fé e do arrependimento, que nossa fé e arrependimento seja testificada pela nossa
vida. Tanto Pedro como Paulo vai dizer que nós devemos dar testemunho da nossa eleição, ou procurar a confirmação da nossa eleição, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então nós devemos andar, irmãos, de acordo com aquilo o que nós realmente somos, se somos salvos em Cristo Jesus. E eu quero terminar, irmãos, aqui pensando nessa parábola do servo bom e do servo mau. Essa é uma parábola bem simples, onde Jesus ele mostra que quando o Senhor sai de casa e deixa o servo tomando de conta, o servo bom, ele vê que seu Senhor vai embora, e isso para o servo bom é motivo de ser mais diligente e mais fiel ao seu Senhor. A ausência do Senhor não é um pretexto para ele negligenciar o seu serviço. Pelo contrário, a ausência do Senhor para o servo bom é um sinal de que ele deve ser mais fiel ainda. No caso do servo mau, irmãos, quando ele vê que o Senhor foi e está tardando no voltar, ele passa, como diz o texto, a comer e a beber com os ébrios e a maltratar os seus próprios conservos. Então, irmãos, que nós venhamos ser fiéis a Deus, no serviço a Deus. Sempre orando, irmãos, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de leitura da palavra, tendo uma vida de testemunhar da nossa fé, a quem quer que seja, tendo uma vida, irmãos, que esteja a serviço do Rei Jesus. Porque Jesus não nos salvou simplesmente dos nossos pecados, Jesus não nos salvou simplesmente da ira de Deus, Jesus não nos salvou simplesmente para que nós fôssemos santificados. Jesus nos salvou para que nós possamos ser usados para o avanço do reino dele. Então nós devemos também sermos fiéis no testemunho, na oração, na pregação e no serviço a Deus, para que o reino de Deus avance e que o seu nome seja glorificado. É isso que essa parábola, em todo o seu ambiente contextual, irmãos, nos ensina. Vamos orar.